No último capítulo de Shingeki no Kyojin, nós vimos que Eren e o seu grupo, ou de rebeldes ou de terroristas, depende aí do seu ponto de vista, finalmente começou a agir e eles estão indo na direção de Zeke e de Levi. Afinal, o que está passando na cabeça do Eren? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei falar tudo pra vocês sobre supostas previsões do capítulo 111 de Shingeki no Kyojin. Então, bora! Yo, Geeks! Aqui o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shingeki no Kyojin. Confesso a vocês que esse mistério envolvendo as atitudes do Eren já estavam me deixando de saco cheio e que, graças a Deus, no último capítulo, o Isayama conseguiu fazer com que o Eren tomasse alguma atitude. A primeira vez que eu li o capítulo 110, eu estava puto com as atitudes que o Eren estava tomando. Até ali eu não estava entendendo os motivos e também todas essas idealizações, até que eu li um comentário que eu não sei aonde, que as atitudes do Eren estão muito parecidas com as atitudes de um personagem que nós chegamos a amar bastante. As atitudes do Eren estão muito parecidas com a atitude que o Eren tomou na saga do golpe de estado. Repare que eu disse parecidas e não iguais. Por que eu digo isso? As atitudes do Eren ali naquela época do golpe de estado eram feitas de dentro para fora. Já as atitudes do Eren são feitas, e tá aí o mistério de tudo isso que envolve o pensamento do garoto, é que é feito de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos observando as atitudes do Eren de fora para dentro. A gente está analisando de fora para dentro. O que naquela época do golpe de estado a gente observava as atitudes do Eren de dentro para fora. A gente acabava sabendo um pouco do que estava rolando, que tinha algo, algum plano que o Eren estava acontecendo e que ele estava deixando todos a par da situação. Coisa que o Eren não está confiando no pessoal para estar passando tais informações. Afinal, tudo isso envolvendo de fora para dentro, de dentro para fora, é porque o Eren também é o personagem principal e que as atitudes que o personagem principal tem que ter para ter alguma reviravolta na história tem que ser misteriosas mesmo. Mas eu confesso que já está me deixando agoniado todo esse mistério envolvendo tanto o Eren, o Zeke e toda essa galera que veio de Marley para ajudar supostamente a restaurar o novo Império Eldiano. Para mais vídeos de Shingeki no Kyojin, não deixe de dar o like nesse vídeo e também de compartilhar com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo. Mas se a gente voltar lá na saga do golpe de estado, a gente vai observar que a atitude dos dois são iguais. Essas atitudes egoístas é para alcançar um objetivo antes que o mal maior aconteça. Na época do golpe de estado, o mal maior era a história devorar o Eren e fazer com que toda a população ali perdesse suas memórias. E agora o mal maior é Marley, que já está no encalço ali de Parades e que a qualquer momento pode chegar na ilha, invadir tudo, matar todos e ainda levar Eren para o abate. E no final disso tudo, adivinha de quem está na reta? Lógico que é o do Eren, porque se Marley invade Parades, eles vão primeiramente logo atrás do Eren. E é por isso que o rapaz quer fazer de tudo para proteger todos ali do time do Levi e também fazer com que o seu poder fique o mais longe possível das mãos de Marley. Porque se o poder do Titã Primordial cair nas mãos dos Marlianos, acabou qualquer chances do Império Eldiano ser restaurado. Não que o Eren esteja preocupado com isso. A única preocupação que eu vejo nesse exato momento para o Eren é de fazer com que seus amigos próximos sejam protegidos. Isso nos leva à pergunta que a maioria dos fãs de Shingeki no Kyojin está fazendo. Seria Eren o vilão final da história? Para quem acompanha muitas obras de anime e mangá, saiba que é um pouco comum os protagonistas acabarem se tornando o vilão da história. Eu acabo não gostando muito dessa palavra vilão, eu acabo meio que utilizando a palavra antagonista. Obras como Death Note e Code Geass têm personagens principais que utilizam
meios cabreiros para fazer com que a sociedade se torne algo melhor. Presumo que seja algo bem parecido com aquilo que o Eren está tentando fazer em Shingeki no Kyojin. Além de que, quando Kruger estava conversando ali com o Grisha, ele deixou claro que o Titã de Ataque sempre busca por liberdade. E a gente consegue ver isso claramente nas atitudes do Eren nos últimos capítulos. Para mais vídeos de anime e mangá, não deixe de se inscrever no canal e também de agitar o sininho para você receber as notificações de quando lanço vídeos novos toda a semana. O que eu posso tentar afirmar para vocês é que o Eren não será o vilão final dessa história. É mais ou menos, a gente consegue sempre observar que a luta deles é contra um sistema. O sistema em si é o vilão dessa história. Eu acredito que muito em breve, tanto ali no capítulo 111 ou no 112, muita coisa já será contada sobre aquilo que está acontecendo ali na cabeça do Eren. Afinal, a gente viu que o primeiro-ministro acabou sendo explodido junto com sua sala. Uma coisa está clara na história de Shingeki no Kyojin é que a história acabou virando também uma rainha fantoche para ser comandada por Zachary, coisa que o Eren acabou trocando 6 por meia dúzia, e isso fez com que eu acho que o Eren acabou observando e percebendo isso. Mas será mesmo que a ordem de explodir a sala do Zachary veio do Eren? Será que essa ordem não veio propriamente da história? Lembrando que a rainha não está com uma cara feliz na sua primeira aparição aqui depois desse time skip. E a reunião dos rebeldes só nos faz a gente confirmar que existem milhares de pessoas infiltradas no governo de Parades e que realmente o governo está nas mãos ali daqueles rebeldes. E quase no final do capítulo, Eren fala uma frase que deixa todos nós atônitos: vamos atrás do Zack. E qualquer fã do Levi já está com o coração na mão desde então. Eren e um agrupamento de rebeldes estão indo atrás do Zack. Será mesmo que o Eren está seguindo seu irmão tão cegamente? Ou será que ele tem algum tipo de plano? Lembrando que no final da saga ali, para a recuperação de Shiganshina, Zack acaba falando para o Eren que seu pai não estava dizendo a verdade para ele. Mas afinal, que verdade é essa? Zack, estando aliado a Marley, descobriu alguma coisa que seu pai não fazia ideia. Acho que dificilmente o Levi vai conseguir matar tanto o Zack quanto também o Eren. Mas se o baixinho cair, com certeza ele vai levar um dos dois consigo. Deixando claro que eu não duvido que o Levi consiga matar os dois personagens, mas eu acabo duvidando bastante pelo simples fato do Eren ser o protagonista da história. A questão é que a gente começa a observar que isso não é o ponto final ainda pro Eren. Mas se o Isayama quiser matar o Levi, coisa que eu vou achar algo muito surpreendente, cara, vai ser algo muito avassalador para sua própria obra. Estou tentando lidar com essa ideia, mas minha cabeça não está conseguindo processar isso. Mas acredito que o Eren está indo para o encontro do Zack e do Levi para conversar. Sinceramente, eu acredito que o Levi passe para o lado do Zack e também para o lado do Eren do que uma batalha envolvendo os três personagens. E com ou sem Levi, está claramente que uma guerra civil pode acontecer em Parades. E com a morte de Zachary, a gente pode ver a história um pouco mais ativa no mangá. Não enxergo ninguém na liderança das tropas para ocupar o cargo de primeiro-ministro, o que faz com que Historia consiga assumir o comando de tudo o que era para ter sido dela desde o golpe de estado. E Marley chegará em Parades em meio a uma guerra civil? É isso mesmo, produção? Porque nós já vimos que Pieck já está na ilha. Será que Galliard e também Reiner já estão ali? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. E será que Pieck também não pode ser uma aliada do Zack? Porque pelo que nós vimos ali na retomada de Shiganshina, eles eram muito próximos. Será que a gente tem uma reviravolta envolvendo esses dois personagens? Ou isso vai acarretar numa batalha ainda mais complicada? Bom, a gente só pode aguardar o capítulo 111, que pode sair até o dia 7 de novembro.
Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários quais são suas previsões para o capítulo 111 de Shingeki no Kyojin. Lembrando que os comentários feitos no vídeo do capítulo 111 vão ser lidos nas previsões do capítulo 112 ali no dia 1º de dezembro, que vai ser o nosso último capítulo do ano. Então a gente vai estar trazendo para vocês esses comentários que vocês vão estar falando ali no nosso vídeo do capítulo 111. Não deixe de fazer o seu comentário para que a gente consiga analisar, debater algumas teorias e discutir um pouco mais. Na descrição desse vídeo tem o link para a minha loja Caneca Filosofal e é claro que nós temos modelos inacreditáveis de Shingeki no Kyojin. Tá duvidando? Tá duvidando? Gente, olha só esse modelo das asas da liberdade, cara. Gente, inacreditável. Aqui vocês podem ver, ó, o céu clássico ali da história de Shingeki no Kyojin. E desse lado aqui nós temos os personagens, ó. Você pode ver até a Hanji. Você tem ali o Jan, o Armin, o Eren. Todos esses personagens assim, com exclusividade também com o logo do Shingeki no Kyojin. E, cara, é uma das canecas mais incríveis que tem na nossa loja. E se você gostou dela, ela pode ser sua por um preço muito razoável. Vai na nossa loja, compre uma caneca e ajude este canal a permanecer no ar. Me siga lá no Twitter para você ficar por dentro de tudo que eu estou falando aqui do canal. E também sobre algumas coisas que eu estou assistindo no momento, como séries, filmes, coisas que eu vou estar comentando. E a gente vai podendo batendo mais papo diariamente ali. Eu respondo e comento todos os tweets que vêm relacionados para mim. Então vai lá e me segue. Baixe o app do Geek Brasil na Play Store para você ficar por dentro de tudo que está envolvendo a cultura pop. Os maiores sites nerds e geeks, deixando você informado com as informações envolvendo a língua portuguesa. Sim, os maiores sites da língua portuguesa, da cultura nerd geek, podem estar na palma da sua mão. Então vai lá, baixe o app do Geek Brasil, que eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone. Isso é tudo, pessoal! Valeu!